Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o aniversário de 164 anos de Pará de Minas. Como tudo começou, como a cidade se desenvolveu ao longo do tempo, quais foram as personalidades mais marcantes. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Águas de Pará de Minas conta com meios sustentáveis para o descarte do seu óleo de cozinha usado. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br e confira a localização dos pontos de entrega voluntária. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Seja um cidadão consciente e participe do programa Trata Óleo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Em 20 de setembro de 1859, um ato político-administrativo elevou até então Vila do Pará a município. Estou falando, claro, de Pará de Minas, que completa no próximo dia 20, 164 anos. E nós vamos falar então sobre como tudo começou, como a cidade se desenvolveu ao longo do tempo e como hoje é um dos principais municípios de Minas Gerais. Bom, e para falar sobre isso, eu recebo aqui no nosso programa o Gustavo Araújo, ele que é historiador do museu aqui de Pará de Minas e vai falar pra gente sobre como tudo começou. Bom, Gustavo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje, claro, para falar de um assunto mais que especial, que são 164 anos aí da nossa cidade. Então seja bem-vindo e comenta pra gente como tudo começou. Obrigado. Bom, pois é, esses 164 anos, né, de emancipação, eu costumo dizer para os meus alunos assim, porque toda vez que a gente recebe alguém no museu, a gente faz uma prévia, né, ali naquela área externa, para depois ficar mais fácil da gente fazer a visita guiada, né? Então a gente sempre dá esse spoiler da nossa história, né? Bom, Pará de Minas, como praticamente todas as cidades, né, de Minas Gerais surgiram em detrimento da mineração, né? Então a atividade principal começou com a mineração.
Então é aquela velha história, né? Guerra dos Emboabas, lá em Ouro Preto, né? Se a gente for ver, Ouro Preto e Pitangui tem praticamente a mesma idade, 2 anos de diferença. Se não me engano, Ouro Preto fez o 317, Pitangui vai fazer 315, ou tem 315. Enfim, Guerra dos Emboabas, os paulistas, que são os bandeirantes, né? Vieram para cá em busca do ouro. A região ela já vinha sendo explorada, prospectada, né? Há muito tempo, porque a gente não pode esquecer que o principal objetivo dos portugueses, assim como os espanhóis, era encontrar pedras preciosas, né? Ouro, prata, metais preciosos e pedras preciosas, assim como o diamante e várias outras, enfim. O local todo veio sendo pesquisado. Vamos adiantar um pouco, isso é final do século XVII, né? Início do século XVIII. Vamos adiantar um pouquinho. Em 1710, o Manuel de Borba Gato, né, recebeu a missão de povoar a região, né? Porque se você povoa a região, fica mais fácil. As pessoas precisam ter um sustento. E aqui tinha uma vantagem a mais do que a região de Ouro Preto e Mariana. Porque aqui a terra, além das águas, né, que são importantes, o local é chamado de Mesopotâmia Mineira, né? Mesopotâmia, lembrando, quer dizer entre rios, né? Então nós temos alguns rios aqui super importantes, né? O rio Paraopeba, o rio São João e o rio Pará, né? Esses 3 rios também davam acesso à região, né? Rios navegáveis, né? Apesar de alguns pontos acidentados, mas rios navegáveis, rios que trariam uma forma, porque a única forma que eles tinham de encontrar o ouro era escavando, né? Então nos morros tinha que ter água, você tinha que desviar a água para poder desbarrancar e vir com a bateia para poder tirar ouro, né? E nos veios, achar os veios, e também nos próprios rios, nos leitos dos rios, né? Que vai descendo o barro, você tem que ir tirando ali, ou bateando, né? Enfim, então toda a região, a gente pode dizer que o próprio Ribeirão Paciência, que é conhecido como Ribeirão Grande, porque era um ribeirão um pouco maior do que os demais, né? Nele também já foi encontrado ouro, né? Então, assim, a região chamou atenção e pelo potencial agropecuário, né? Também. E isso foi um fator preponderante para o desenvolvimento do local. Então, enfim, quando o Manuel de Borba Gato teve essa missão, o que surgiu nos locais? Fazendas, sítios, né? Então, sítios. Muitos deles se desenvolveram, né, e se tornaram cidades, assim como é Pará de Minas. Muitos não se desenvolveram. Outros se tornaram pequenas localidades. É o caso aqui dos nossos Carioca e Ascensão, de alguns dos nossos distritos, né? Nós temos vários outros. Então começam, tem nomes de famílias, né? Fazendas de pessoas que vieram para cá em busca do ouro. E muitos deles, logicamente, não encontraram ouro, mas desenvolveram outras atividades que eram essenciais e foram essenciais para o desenvolvimento da região. Assim foi o começo de tudo, com pequenas fazendas, né? Sítios, fazendas, paragens, esses locais onde as pessoas viram ali um pequeno potencial de mineirar e de desenvolver outras atividades, porque você precisa pensar que você precisa se sustentar nesses locais. Imaginar que Minas Gerais é uma selva, né? Você está indo para um local inexplorado, você tem que fazer aquilo ali render alguma coisa, né? Não é só o ouro, ninguém vive de comer ouro, beber ouro, não é verdade? Então, isso trouxe toda uma movimentação para o local, que aí vai se desenvolver, e esse é o inicinho de tudo, né? E transformando esses locais, aqueles que tiveram um potencial econômico para ser desenvolvido, esses sim se desenvolveram ao ponto de se tornar os arraiais que depois vieram se tornar as cidades. Agora, Pará de Minas é um dos nomes que a cidade recebeu aí e ficou em definitivo, mas lá no início não era bem assim, né? Quais foram os nomes que passaram pela cidade e como que foi chegar aí a Pará de Minas? Exatamente. Podemos dizer que Pará de Minas teve 5 nomes, tá? A gente vai começar com a designação, porque não existiam, os maiores locais eram vilas, né? Se não me engano, a primeira
primeira cidade foi Mariana, com essa designação cidade. Mas a maioria eram vilas, todas ligadas ao ouro, né? E ao diamante, né? É o caso da Pitangui, que era a 7ª Vila do Ouro, né? Sabará, Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, né? Então, o primeiro nome que se deu e pelo qual nós ficamos conhecidos, e era conhecido e tem nas documentações, né? E durante a conversa eu vou alertar que nós temos coisas aqui que é documentado, né? E temos coisas que é da história oral, né? Porque é assim mesmo, não tem como, até que a gente consiga encontrar maiores documentos mais bem explicativos, é assim que a coisa funciona. Mas enfim. Então, o primeiro nome é Arraial do Patafufo. É assim que ficou conhecido, né? Arraial, porque era um arraial mesmo, né? Com algumas fazendas, alguns pontos que foram se unindo e tal, e tornando aquilo ali um povoado um pouco maior. Acabou se tornando o Arraial do Patafufo. Depois nós devemos falar dele, né? Desse nome em específico, Patafufo. Mais à frente, com o desenvolvimento e com a primeira emancipação, porque a nossa primeira emancipação, na realidade, foi em 1848, não em 1859, né? Por questões burocráticas, depois a gente entra nesse assunto, acabou se tornando Vila do Patafufo, né? Foi erguida a Vila do Patafufo. Essas burocracias se deviam ao seguinte: os prédios principais não tinham sido construídos todos na sua totalidade, que é a Casa dos Conselhos, que é o equivalente a uma câmara, um fórum, né? Que é a parte da justiça, a parte da Câmara, que é a parte legislativa, que também fazia às vezes da executiva, né? O agente executivo era o presidente da Câmara, que era um vereador, e a cadeia, que era importante, afinal de contas, você está trabalhando com pessoas que vieram de vários lugares, tanto do Brasil, colônia, quanto de fora, né? Portugal nem se fala, em busca do ouro. Descobriu o ouro, veio todo mundo para cá. Algumas cidades se tornaram fantasmas por causa disso. Enfim, então, não tinham se construído esses 3 prédios. Depois vai revogar essa questão da Vila do Patafufo e depois vai retornar como Vila do Pará. Mas aí já em 1859, dia 20 de setembro, com os prédios já devidamente construídos. E aí a administração de várias outras, tem que dizer isso, né? Porque, por causa do nome Pará, né? Porque assim como pertencíamos administrativamente a Pitangui e todas as outras cidades, os outros arraiais, quando se desmembrou, os que estavam mais próximos passaram a pertencer administrativamente a Pará de Minas. Então, nosso território era muito maior do que é hoje. Compreendia hoje o equivalente às cidades que nós conhecemos hoje, né? De Florestal, de Mateus Leme, de Itaúna, de Igaratinga, de São Gonçalo do Pará, São José da Varginha. Então, tudo isso passou a pertencer administrativamente a Pitangui, a Pará de Minas. Então, a vila, né? No caso do Patafufo, que agora alcançava até o Rio Pará. Então, por causa disso, passou a se chamar Vila do Pará, por causa do Rio Pará, né? Que passa nas terras de São Gonçalo do Pará, que pertenciam a Pará de Minas nessa ocasião. Depois, mais para frente, não comportava-se mais as vilas. Então, as cidades cresceram demais e passaram a ser designadas como elas eram, cidades. E aí, Pará de Minas passou a se chamar Cidade do Pará. Né? Até aí nós já temos 4 nomes, né? Arraial do Patafufo, Vila do Patafufo, Vila do Pará, Cidade do Pará. Esse problema, porque se tornou um problema, porque Belém do Pará também se chamava Cidade do Pará, né? Então ficaram 2 cidades homônimas, 2 cidades com o mesmo nome. Isso criava um problema. Vamos imaginar que nós não tínhamos um correio organizado, né? Estradas, então entregas de mercadorias, de correspondências, o que ia para lá, que era daqui, ficava lá, e vice-versa, porque não tinha como trazer de volta, né? Extravio e tudo. Esse problema, quem ficou com ele na mão foi o Torquato de Almeida, que era em 1922, durante 10 anos como agente executivo. E aí já entra a história oral, que diz, em uma conversa de casa, alguém deu a ideia assim: bom, se tem o Pará do Norte, então por que não se põe Pará de Minas? E aí, numa lei estadual, fez a troca do nome, então, de Cidade do Pará
para Pará de Minas. Aí encerrou esse nosso ciclo e eu acho que hoje não precisa mudar o nome não, né? Não, com certeza. E Gustavo, vale ressaltar também que Pará de Minas tem uma história, você mesmo disse aí, muito, muito afetiva também, e dos primórdios com Portugal. E né, que foi o primordial para o início de tudo, foi Manuel Batista, né, que então o Pata Fofo, né, que é o Pato Fofo. Então comenta um pouco sobre como foi a história, né, de Manuel Batista e a importância dele até hoje para Pará de Minas. Sim. O Manuel Batista, no início, meados dos anos 2000, né, quando a gente estava lá no meio do curso, então juntaram-se pessoas que formaram um grupo chamado Mesopotâmia Mineira, né, em homenagem aos rios e tal, coordenado pelo nosso professor Geraldo Fonteboa, que é de Itaúna, né, e a Ana Maria, ex-diretora do museu, né, o Alaes, que hoje é diretor do museu, também fazia parte desse grupo, o doutor Flávio Marcos, né, que é doutor em História, professor nosso lá da FAPAM. Eu não pude participar desse grupo na época, mas acompanhei em alguns trabalhos, e eles fizeram um trabalho, assim, um mega trabalho de reunião de documentação, justamente atrás do Manuel Batista. Na verdade, atrás da nossa história, né? Então, o que se descobriu? Até então, imaginava-se que o Manuel Batista ele era um português, mas na verdade ele era filho de portugueses, então ele já era um brasileiro, né? O nome dele, que se descobriu, é Manuel Gomes Batista, né? E ele é perfil do paulista, que é o bandeirante, né? Então tem muita coisa sobre ele, histórias que vieram sendo passadas de geração em geração, né? Até a história do Pato Fofo, Patafufo, que vem de Pato Fofo e tal. Mas ele é o nosso elo com Portugal, né? Filho de portugueses, então, e a nossa colonização ela é variada, né? Por causa da própria forma como que ela se decorreu. Mas enfim, o Manuel Batista ele é preponderante para a nossa história justamente por causa da casa que hoje é o museu, né? Que é a casa que é atribuída a construção dela a ele, né? Então ele foi, podemos dizer que foi um dos pioneiros, né? E já nas documentações mais antigas que relatam o local como sendo o local do Patafufo, né? E esse nome foi bastante pesquisado, aí já se especulou se esse nome era um nome que veio dos indígenas, mas não. Aí parte sim, outra parte não. Aí já vem também da questão da estatura dele, né? E da forma como ele tentava ostentar algo que ele na verdade não tinha. Então são várias histórias, mas o que a gente sabe que realmente o local tem esse nome, né? Se veio de Pato Fofo por causa dessa aparência dele e da baixa estatura e do alto peso, não se sabe. O que se sabe que realmente que aquela casa é a casa mais antiga que nós temos em Pará de Minas, né? Então ali é o ponto. E ali exatamente, porque ali onde hoje é a Autoescola Requinte, que é aquela casinha azul bonitinha, na esquina onde eles ergueram a primeira capela de Pará de Minas. Que foram 3 capelas até chegar à Capela dos Passos, que depois foi demolida e tudo que tinha dentro dela foi levado para a matriz, Nossa Senhora da Piedade, antiga, e depois para a Capela dos Passos, que hoje é ali aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Enfim, e aquelas imagens são antiquíssimas. Mas o nosso elo com Portugal, o nosso início todo é o Manuel Batista, é a história que a gente conta, até que se encontre outra documentação, né? Então era uma pessoa que veio também para mineirar, né? Tem histórias que contam que ele esteve em Portugal, no Reino de Portugal, que ele ganhou terras aqui na região e ele foi incumbido de prospectar essas terras, de encontrar ouro e tal. O que ficou pra gente? Que a casa era uma casa de paragem e isso
tinha demais na região, casas que recebiam, pousadas que recebiam pessoas, porque elas vinham de longe, elas tinham que ficar em algum lugar, né? Então é uma casa grande, você entra, você imagina ela museu, todo mundo conhece como museu, mas é bom entrar nela e pensar nela como uma casa, os cômodos são grandes, né? É uma casa muito bem estruturada. Por fora você não dá nada por ela. Nada, mas quando você entra lá dentro, tem aqueles móveis de parede, né? Que são fixados na parede para poder colocar os seus... pensando nos seus bornéis, suas armas, seus chapéus, casacos, né? Um curral, que é aquela parte ali onde a gente recebe os alunos, né? Hoje todo arrumadinho, para poder parar ali os seus animais de carga, porque as viagens eram longas, né? E ali, sim, é onde vem até a nossa tradição comercial e pecuária também, porque vamos imaginar que aquilo era uma fazenda, né? Então tinha todo tipo de criação, gado, uma plantação, né? A gente sabe que aqui também nós tivemos aí na nossa primeira indústria, que é a indústria da tecelagem, que precisava de plantações de algodão, né? Então tem toda essa questão. Mas ele é a peça principal de toda essa história. Agora, nós não temos um registro, então alguns artistas já imaginaram como ele através dos relatos que nós temos, né? De pessoas que escreveram sobre ele, antigos historiadores, e do local que leva o nome que a gente remete ao o apelido que ganhou e que por corruptelas aí da história e do tempo, né, acabou se tornando Patafufo, né? Mas isso dá até uma noção também, e eu penso muito assim, do tempo. Poxa vida, se você for ver nisso e pelos relatos que nós temos de local antes de 1800, já falando do local que era o local do Patafufo, né? O arraial do Patafufo, então quer dizer, a nossa história tem muito mais de 200 anos. Os 164 anos é só mesmo uma formalização, né? Uma formalização que a gente continua no nosso próximo bloco, onde a gente vai falar aí como surgiu toda a parte econômica e também o desenvolvimento de Pará de Minas. Não sai daí, Observações volta já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. Dando continuidade ao tema sobre os princípios bíblicos para a educação de filhos, um artigo do teólogo inglês Arthur W. Pink, Uma Palavra aos Pais, escrito em 1920. O segundo princípio é ser um bom exemplo. O ensino proveniente apenas dos lábios provavelmente será ineficaz. Os filhos são espertos em detectar inconsistências e a hipocrisia. Jesus Cristo sabia da ineficiência da mera retórica. Por isso, ao lavar os pés de seus discípulos, disse: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Está lá em João 13,15. Sobre isso, o teólogo Albert Schweitzer escreveu: Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. O terceiro princípio a ser observado é não hesitar em disciplinar. O próprio Deus revela essa disposição ao declarar: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Está lá em Apocalipse 3,19. E tem outras passagens também. A Bíblia adverte quanto aos riscos de uma criação sem limites. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Provérbios 29,15. Observe que Pink já estava alertando desde 1920 sobre uma realidade ainda bem melhor que a atual, e seus conselhos, como são baseados nas Escrituras, permanecem atuais para os nossos dias. É muito importante termos esse cuidado com os nossos filhos. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre os 164 anos de Pará de Minas. Bom, Gustavo, a gente vai falar agora das pessoas marcantes, né? A gente já falou aí no último bloco do Manuel Batista, mas agora falando quem foi responsável aí pelo desenvolvimento da cidade e também pela cidade estar sempre em evidência no cenário artístico e cultural do nosso país. Então comenta pra gente sobre isso. A gente tem ao longo da nossa história muitas pessoas importantes, né? E quando a gente diz pessoas importantes, é difícil, assim, porque o que aparece pra gente, né, que é registrado, são aquelas pessoas que administram, são aquelas pessoas que criam as leis, né? Os políticos, vamos dizer assim, né? Os artistas que aparecem lá na frente, né? Os da ponta, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que por trás dessas figuras, né, elas não fizeram nada sozinhas, elas precisavam de um apoio de toda a população. Então a gente tem que sim, na nossa história de Pará de Minas, dar devido reconhecimento exatamente a todas as pessoas, né? Mas a gente precisa lembrar também que essas pessoas tomam a frente de alguma forma, trazem para si a responsabilidade, né? E em momentos decisivos da nossa história, né? A gente está falando aqui, eu acho que quem conhece a história de Pará de Minas vai já imaginar que a gente vai falar da figura do Benedito Valadares, né? Ele dá o nome à nossa rua principal, né? Que tem o apelido de Rua Direita, né? Como todas as cidades históricas de Minas têm, né? E ele é uma figura que já vem de um histórico de Brasil, vamos dizer assim. Por quê? Quem conhece a rua Coronel Domingos é uma rua bastante citada. Eu passei na rua Coronel Domingos, que é uma rua central. O Coronel Domingos é o pai do Benedito Valadares, né? E ele já era de uma... coronel, lembrando que nessa época não era uma patente militar, era sim um título dado a uma pessoa poderosa. E as pessoas poderosas eram aquelas que tinham terras, dinheiro, escravos, né? É triste, mas é a nossa realidade, né? E é bom a gente lembrar dela sempre para a gente conseguir mudá-la, não é verdade? Mas enfim, o Benedito Valadares também veio, né, vamos dizer assim, dessa
dessa leva de pessoas que tiveram o privilégio de nascer numa família poderosa, importante, né, que politicamente era dominante aqui na região. O pai dele foi o terceiro agente executivo de Pará de Minas, né? O primeiro foi o Alferes Hell. Todos têm nome de rua em Pará de Minas. A gente tem nome de rua, tem nome de praça, né? E diga-se de passagem, antes da rua Benedito Valadares se chamar Rua Benedito Valadares, ela se chamava Rua 20 de Setembro, em homenagem à nossa emancipação política. Só diga-se de passagem. Mas uma figura importantíssima, né? Ele, dos nossos políticos, foi o que mais teve um alcance nacional mais amplo. Por quê? Ele foi formado como dentista, né? Mas nunca atuou como dentista. Depois ele voltou para o Rio de Janeiro, se formou como advogado, se encontrou como advogado, veio advogar aqui em Pará de Minas, casou-se, né, com a dona Odete Valadares. Lógico, rapidamente ele ganhou o posto de político, ele se tornou vereador, né? E vereador ele tinha um apoio grande, ele era uma pessoa simpática, ele era uma pessoa que conseguia se articular muito bem. Um legado político. Sim, um legado político, exatamente, em Minas Gerais, né? E outros que vieram junto com ele, como Inácio Franco e todos mais, falando dessa parte política. Mas temos o Benjamin de Oliveira, né? O primeiro palhaço negro. E um cara que teve uma história bastante interessante, porque ele era escravo e ele fugiu, ele buscou um sonho, né, e tal. E dentre outros grandes, isso eu estou falando, esses que nós temos visibilidade nacional, né? Visibilidade nacional. O Benjamin de Oliveira é tema de filme, de livros, temas de carnaval, música e de desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro, né, e tal. A Geraldina Campos de Almeida, que dá o nome ao nosso teatro, que foi a precursora aí, e dentre vários outros. Agora tem também aqueles desconhecidos, nós Pará de Minas já tem banda de jazz, né? A música tá no nosso sangue, com a banda de música Lira Santa Cecília, o coral que tem 70 anos, né, que vem aí fazendo trabalho, já gravou discos e tal, autores, atores. E se eu for listar aqui agora, eu não vou nem conseguir, porque são vários, eu corro o risco de deixar alguém de fora. Né? É um berço de gente ilustre. Exatamente. Né? Bom, Gustavo, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para um intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090.
Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. De volta com observações que hoje fala sobre os 164 anos aqui de Pará de Minas. Bom, Gustavo, agora a gente vai falar um pouco sobre a preservação da história, que até um pouco que a gente está fazendo aqui, né? Como que hoje a história de Pará de Minas, ela é guardada e como que hoje, né, é essa conservação, não só daquele material histórico que está no museu, mas também dos pontos turísticos e das arquiteturas que hoje tem na cidade, que tem muitos pontos antigos aqui. Como que você vê essa valorização e essa preservação? No nosso caso, nós temos o Cristo Redentor, as praças Torquato de Almeida e Francisco Torquato, a Casa da Cultura, só para citar alguns, né? A Escola de Artes, a Estação Cultural, o Museu e, mais recentemente, a Matriz Santuário Nossa Senhora da Piedade. Todos eles bens imóveis. Nós só temos um bem, que é um conjunto de telas, né, da antiga Matriz Nossa Senhora da Piedade, que são móveis. Tá? Enfim. O registro é o nome da lei que preserva. Aí a gente fala de salvaguarda, porque essa palavra salvaguarda, ela significa várias coisas: preservação, difusão, renovação, criação, recriação do bem imaterial. E nós temos 6, né? Ofício das Biscoiteiras, Guardas do Congado, as Guardas do Congado, a Banda de Música Lira Santa Cecília, a Arte Ceramista, Coral Nossa Senhora da Piedade e a celebração de Corpus Christi, que são saberes, celebrações, né? São bens imateriais. Né? Então, esses bens, eles são muito bem preservados. O Cristo recebeu uma revitalização, a escadaria, né? A iluminação, a Via Crucis, a arte toda, né? Feita pela Edna Morato, João Batista, lá da escola, os grandes artistas contemporâneos que nós temos aqui em Pará de Minas. A Casa da Cultura provavelmente vai receber um tratamento agora especial, porque o ano que vem vai fazer 100 anos, né? Diga-se de passagem, o nosso museu, como museu, vai fazer 40 anos no início do ano que vem, né? Também. O hospital é um bem tombado que nós temos também. Então, esses bens são bens tombados. Às vezes, você pode passar ali, por exemplo, ver a fachada do hospital um pouco deteriorada.
não tem como, né? É um patrimônio de uso da população, né? Ele vai receber, uma hora ele vai receber sim a sua devida atenção para as suas reformas e tudo, a gente trabalha para isso, né? Mas em contrapartida nós temos, como eu citei, o Cristo, a Igreja Nossa Senhora das Graças vai começar a ser reformada, que era a única que a gente tinha tombado, agora nós temos o santuário está lá, todo mundo passa e vê ele sendo reformado, né? E tal, vai ser restaurado, o museu recebe a devida atenção. Então, quer dizer, os nossos bens, aqueles que nós conseguimos preservar, poderíamos ter preservado mais? Poderíamos. Claro, lógico, claro, né? Mas se a gente não conseguiu com aqueles que já se foram, então a gente vai manter no melhor estado possível esses que nós temos, que eles contam a nossa história. Bom, Gustavo, e por falar em pontos turísticos, quais são, eu queria que você elegesse 2 que mais remetem para de Minas? Cristo Redentor, não tem jeito, né? É o Cristo. E a igreja matriz, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, por quê? Porque a arquitetura dela é diferente de tudo, né? Ela tem, lógico, né, a sua inspiração na igrejinha da Pampulha, né? Mas ela é muito maior, então ela é uma obra moderna, né? E é uma obra icônica. Quem vê aquilo ali vai lembrar de Pará de Minas, não tem jeito. O Cristo Redentor nosso é um único também, né? Ele está num local privilegiadíssimo. E é o ponto turístico mais legal, para vocês for ver, ele te dá a visão 360 graus da cidade, né? E além do próprio monumento, que tem a sua história, a visão 360 graus de Pará de Minas é muito legal, né? A subida da escadaria, a descida da escadaria, tudo ali é muito bacana. O amanhecer, o pôr do sol, o anoitecer ali é muito bonito, né? Agora, a igreja matriz, se você mostrar ela para qualquer pessoa que tenha visto, ela vai falar que veio de Pará de Minas, né? Então eu elejo esses 2 pontos. Bom, Gustavo, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? E claro, como que aí você vê as perspectivas para os próximos 164 anos da nossa cidade? Bom, eu quero dizer para a população de Pará de Minas que frequente, que procure. O site do museu, ele está lá tem um monte de artigos, fotos antigas, novas de Pará de Minas. Então, quem não tiver condição de ir por agora, porque o importante é estar junto, né? Então é visitar o museu, visitar os pontos, os bens tombados que a gente tem, procurar saber mais sobre eles. Quando a gente sabe, quando a gente se interessa, a gente ajuda a preservar, né? Da melhor maneira possível. E a gente precisa disso, a gente resgatar as nossas raízes, até quem não é daqui, né? Que a gente pode ser que a gente não seja, mas a gente cria as nossas raízes no local, né? Isso é importante. E eu vejo o futuro brilhante para Pará de Minas, né? A gente está chegando aí com quase 100 mil habitantes. A gente tem uma sociedade pujante, a gente tem uma sociedade bacana, trabalhadora, né? Eu quero que as pessoas frequentem os locais aqui em Pará de Minas, divulguem, né? Participem dos eventos, para que a gente tenha aí os nossos próximos 164 anos bastante produtivos em todas as áreas, na economia, na cultura, na educação, né? Para a gente transformar essa sociedade sempre numa sociedade cada vez melhor. Tá certo, então, Gustavo, obrigado pela sua presença e volte sempre. Agradeço. Obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Bom, você que está aí com o YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Bom, eu não poderia deixar de terminar o Observações sem antes parabenizar Pará de Minas pelos 164 anos de história. Que muito mais prosperidade e desenvolvimento venham aí para os próximos anos. Bom, e eu volto semana que vem trazendo mais análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!